Agora eu vou otimizar o parâmetro K. Foi uma das perguntas que fizeram sobre o parâmetro K. Então, uma das formas de otimização, de melhoria do parâmetro K é utilizando a ferramenta Grid Search, que faz essa busca exaustiva para a gente. É uma técnica de seleção de modelo. Ela faz essa busca exaustiva executando o nosso modelo, definindo uma lista de parâmetros, e a gente consegue especificar aqui e no final ela dá para a gente falar, olha, o melhor resultado que eu obtive a partir dessa busca exaustiva foi os seguintes parâmetros. E nos dá essa lista. Então, ela automatiza o nosso trabalho de otimização de parâmetros, né? A gente consegue bons resultados utilizando o Grid Search porque a gente especifica qual a lista que a gente quer otimizar, qual a lista que a gente quer comparar os resultados do modelo, e ele vai nos dar essa lista bacana para a gente conseguir otimizar o nosso resultado, tá? Então, eu vou importar o método Grid Search CV, está lá no meu pacote Model Selection, ou seja, é do pacote de seleção de modelos, estou importando o Grid Search. Vou definir a lista de valores para os parâmetros. Então, eu criei uma lista que eu chamei de KList, K_list, que é uma lista e uma faixa de valores, inicializando em 1 e finalizando em 30. Então, eu chamei o método Range, que começa em 1, finaliza, seja menor que 31, ou seja, começa em 1 e vai até 30. São os meus valores, ou a lista desses valores. Depois eu tenho a Weight List, que são as minhas listas de peso. Observe que aqui eu especifico os valores para os respectivos parâmetros. E quem vai fazer essa consideração de quais são os valores melhores é o Grid Search. O Grid Search que vai fazer isso. Ele vai fazer testes utilizando o valor de K igual a 1 e com o valor de peso de tipo uniforme. Ele vai fazer K igual a 1 e utilizando o valor de peso do tipo distance. E assim por diante. Por fim, eu especifiquei uma lista de P, também que eu quero fazer uma variação do meu atributo P. E o que a gente viu lá, que o atributo P é o atributo que controla qual a métrica de distância. Então, 1 para a distância L1 e 2 para a distância L2, que é a distância euclidiana que a gente viu, tá bom? Então, eu defini a Weight List, a P-List e a K-List, que são as minhas listas de parâmetros que eu vou fazer o teste aqui com o Grid Search. Eu poderia especificar listas para todos os parâmetros que o meu algoritmo suporta perfeitamente, mas eu selecionei essas três listas aqui para a gente também não demorar tanto o processamento do Grid Search e a gente já ter um resultado aqui para a gente entender. Então o próximo passo, depois que eu selecionei a minha lista, aqui especifiquei os valores, né, que ele vai fazer teste, eu transformo essas listas em um dicionário. Eu chamei esse dicionário de parâmetros que vai ter o N-Neighbors, que é o nome do meu parâmetro corretamente, o nome do meu parâmetro na classe do meu algoritmo. O nome dele é N-Neighbors, observe que não é K, né? A gente viu aqui em cima, ó, os parâmetros que eu especifiquei pra gente aqui, ó. O primeiro parâmetro que a gente destacou aqui é o parâmetro N-Neighbors, que corresponde ao número de vizinhos, ou números de vizinhos que a gente vai fazer a comparação, que corresponde ao valor do K, do KNN. E aqui eu especifiquei, o N-Neighbors é igual a K-List, ou seja, os meus valores de K, que eu chamei a minha variável de K-List. O Weight são os meus valores de pesos, que eu coloquei na variável Weight List. E o P são os meus valores para controlar a métrica de distância que eu vou trabalhar, que eu coloquei na variável P-List. Então, criei um dicionário especificando esses parâmetros, armazenei na variável parâmetros. E o que é a variável parâmetros? É um dicionário, como eu disse, com os valores. Então, se a gente executar a variável parâmetros aqui, eu já tenho lá N-Neighbors e uma lista de valores em 1 até 30, né, como eu disse. Criei lá, utilizando o método Range. Depois eu tenho o atributo P, entre 1 e 2, tá? Que são os valores que eu especifiquei. E depois eu tenho um atributo do meu dicionário, ou seja, tem uma chave, desculpe. Eu tenho uma chave do meu dicionário com o nome de Weight, que corresponde aos meus valores de pesos que ele vai ser considerado. O valor uniforme e o valor distance. Olha que bacana. E agora, o que a gente faz? Eu vou chamar o Grid Search, passando o meu algoritmo, que é o meu objeto KNN, né, que a gente trabalhou anteriormente aqui para executar os nossos resultados. É o meu objeto KNN, que eu instanciei aqui em cima, aqui, ó. O meu modelo. Vou chamar o KNN, vou passar os meus parâmetros e vou passar o CV igual a 5. Ou seja, o que é CV? Aqui é o número de folds que eu vou fazer o cross validation, o processo de validação cruzada. Então, nesse caso, eu chamei CV igual a 5, ou seja, eu especifiquei 5 folds e eu estou especificando que a minha métrica de scoring é a acurácia, tá bom? Então, eu especifiquei o parâmetro score igual a acurácia. Então, o que ele vai se levar em consideração para escolher o melhor conjunto de parâmetros vai ser a acurácia, tá bom? Então, estou instanciando aqui e armazenei na variável grid, né? Ok,
Instanciei o Grid Search aqui, passando os parâmetros, ok? E agora eu vou fazer o treinamento do meu objeto Grid Search. Então, para isso, eu chamo o método fit. E o método fit é da mesma forma que a gente viu lá anteriormente, da gente faz o fit também do nosso classificador KNN, que a gente faz o processo aqui de preparação dos dados. Se fosse um outro algoritmo de machine learning, seria o treinamento, mas como a gente sabe que o algoritmo KNN não tem um treinamento, seria a preparação dos dados, né, como a nomenclatura lá do pseudocódigo. Então é o fit aqui também, porque o meu Grid Search aqui, internamente na scikit-learn, é como se fosse um estimator, é da mesma classe. Então, eu chamei grid.fit e eu vou especificar aqui os meus dados, que eu quero que ele faça esse treinamento, que ele vai fazer essa comparação entre os resultados dos conjuntos de parâmetros. Então, eu vou passar como primeiro parâmetro aqui os meus dados, que é o meu conjunto de treino, ou seja, meus atributos para treinar. E o segundo parâmetro eu vou passar a minha classe. Então, para isso, eu chamei mais uma vez o dfWine, que é o meu data frame. Vou chamar o método drop, vou dropar a classe, ou seja, vou excluir o meu atributo classe, que é simplesmente o meu conjunto de treinamento primeiro. E no meu conjunto das minhas classes, eu vou especificar justamente o atributo class dfWine, passando o atributo class. Então, estou passando o meu conjunto de treino e as minhas classes para o Grid Search fazer o processo de treinamento do objeto. Ok? Então, eu vou executar aqui. Não é grande, não demora tanto, porque a gente está aqui no Colab, a máquina que está rodando aqui, o servidor normalmente é boa, e também a nossa base de dados é pequena. Se você tiver uma base de dados grande, esse processo pode demorar. Tá? É bem provável que demorar um pouco. Então beleza, já executou, já computou, já chegou nos parâmetros bacana e a gente consegue verificar os valores de scores através do atributo CVResults. Para quem tiver versões anteriores da scikit-learn, se você tiver uma versão anterior da scikit-learn instalada no seu computador quando você estiver acompanhando essa aula aqui, você pode não encontrar o atributo CVResult, que ele veio a partir da versão, se eu não me engano, 0.18. A partir da versão 0.18, eles trocaram o nome, manteram ainda a Grid Scores, que é o outro atributo, mas a partir da 0.18 já começou a te dar um warning lá, que é a nova versão da scikit-learn. Então, caso você tiver um erro nesse momento aqui, você vai observar essa mensagem que provavelmente é sobre o nome do atributo aqui, CVResults, que não está compatível, tá bom? Então, eu tive esse problema, porque eu estava com a versão anterior da scikit-learn, e quando eu vim aqui para o Colab, a versão era superior, eu tive que fazer essa atualização no notebook. Então, com esse atributo CVResults, você consegue ver os seus resultados aqui, ó. A gente tem basicamente um dicionário também, e a gente tem a chave, que são algumas das métricas, e o array de valores aqui. Só que esse resultado é um pouco, como se diz, não é tão intuitivo, né? É difícil da gente verificar aqui qual que é o melhor, enfim. Então, a gente vai descer aqui. Esse resultado ficou longo aqui, deixa eu clicar aqui para voltar. Pá. Beleza, minimizei o resultado e eu vou imprimir. Vou imprimir os melhores parâmetros e o melhor valor de acurácia, com o valor de acurácia melhor. Então, para isso, eu chamo os atributos best parameters, ou seja, os melhores parâmetros, e o best score. Tá? São dois atributos interessantes do grid aqui que já simplifica isso para a gente. Mostra o melhor parâmetro e os melhores valores de score. Então, best parameters e best score. Eu consigo executar aqui, tá bom? Então, eu imprimi uma mensagem melhores parâmetros, passando o melhor valor do best parâmetros e o melhor valor de acurácia. E para o nosso resultado aqui foram, vou executar aqui, a gente vê lá que o número de vizinhos n-neighbors igual a 1, o número P, que é o atributo que controla a métrica de distância, também 1, ou seja, usando a distância L1, número de vizinhos igual a 1, ou seja, considerando apenas uma amostra mais próxima do conjunto de treinamento, e os meus pesos do tipo uniforme. Me deu um valor de acurácia com valor 0.80. Então foi o melhor resultado que eu tive com o Grid Search aqui, tá bom?